Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente trazendo uma reflexão da parte da palavra do Senhor, em que no último domingo tratamos da igreja perseguida, o DIP, o dia da igreja perseguida, ao qual sempre tiramos lições de uma igreja que sofre, de uma igreja que padece, mas que permanece firme na palavra do Senhor. Eu queria já dar as boas-vindas aos nossos irmãos que sempre têm nos acompanhado, nós que somos da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, e especialmente aqui da nossa congregação aqui Zé Pinheiro, e sempre quando temos a oportunidade estamos enviando nossos vídeos de reflexão aos nossos irmãos que têm nos acompanhado, e sabemos que os dias são difíceis, e nem sempre a gente tem um tempo disponível para a gente estar enviando como de fato a gente estava anteriormente, já que agora a gente está com o nosso culto presencial de forma normal, tanto na quinta-feira, nosso culto de oração e doutrina, como nosso culto de adoração do domingo à noite. Nossa escola dominical continua de forma online, mas os nossos cultos eles têm acontecido de forma presencial. Então, diante do nosso domingo, que foi em relação à igreja perseguida, o DIP, nós trazíamos uma reflexão utilizando o texto lá do livro de Eclesiastes, de Salomão, o pregador, capítulo 9, apenas o verso 10, para a gente fazer a nossa breve reflexão, quando ele diz assim: tudo quanto vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos a uma palavra de oração, já que a gente está meditando na preciosidade da palavra de Deus, e nada melhor do que nós pedimos a direção do Santo Espírito, para que venha nos guiar na compreensão, também na exposição da reflexão, para que a gente não fuja daquilo que é a palavra de Deus, e que não venhamos colocar coisas da nossa mente ou do nosso desejo, mas aquilo que as Escrituras nos orientam, para que a gente venha a ser uma igreja fiel e sincera com as Escrituras, já que a gente é utilizado como agente nas mãos do Senhor para propagar justamente de forma com fidelidade a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai de bondade, misericórdia, louvamos o teu nome, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, e um privilégio, Deus, de meditar na tua palavra, que o Senhor possa, Deus, nos abençoar, nos guardar, trazer nossa mente, nosso coração cativo a tua palavra, ó Deus, que a gente venha ser edificado com ela, ó Deus, que não venha a permear em nossa mente aquilo que pode desvirtuar a necessidade que temos das Escrituras, não por desejos materiais, mas por algo espiritual que permanece eternamente, ó Deus. Por isso, Deus, nos abençoa e nos guarda e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, a gente sabe que a igreja perseguida, ela cumpre uma missão, e a igreja que ela tem remido o tempo de forma efetiva, onde ela transforma esse tempo em que traz pecadores ao arrependimento e faz nova criatura, usando única e exclusivamente as Escrituras Sagradas, que não há método, não há estratégia melhor do que a palavra de Deus, E essa igreja, ela traz justamente, aproveitando esse tempo presente, trazendo essas pessoas que adentram o Evangelho na perspectiva de uma eternidade, e brotar no nosso coração o desejo e a esperança de um dia estarmos eternamente com o Senhor. E eu acho muito pertinente quando Paulo escreve a sua carta ao Romano, quando ele diz no capítulo 10, como ele começa dizendo assim, a partir do verso 13 do capítulo 10: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, irmãos, esse texto traz uma responsabilidade para a gente diante de uma ordem que nos foi dada. Não foi um convite, foi uma ordem de pregar o Evangelho e não olhar para as circunstâncias, porque a igreja perseguida é essa igreja exemplar que nos mostra que as circunstâncias que elas enfrentam são adversas, né? Onde corre muitas vezes o perigo de perder a sua própria vida em propagar o Evangelho. Nós temos visto relatos de pessoas que eram da religião muçulmana e foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo e por isso foram expulsos do seu lar, foram expulsos da sua família, foram expulsos até da sua própria cidade, por não aceitarem a sua decisão de se converter ao cristianismo. Então, irmãos, a gente olhando o grego, quando fala do Cronos, que vai transliterar para tempo, e no latim também chama da Aeon, que também tem um significado de eternidade, e na mitologia grega ela personifica justamente isso, tempo eterno ou imortalidade, né? Então a gente vai ver que esse contexto que a igreja perseguida ela trata, aproveitando o tempo presente, é justamente apresentando essa eternidade, que para os gregos era só os deuses que tinham esse privilégio, mas que o cristianismo adentra para todos aqueles que vierem a crer no Senhor, que sejam salvos e vivam essa eternidade. Então, a gente vê que a igreja perseguida ela trata justamente nessa perspectiva de trazer, através desse tempo presente, a perspectiva de uma eternidade junto do Senhor. Então, nós devemos e somos responsáveis de desenvolver o nosso trabalho missionário, olhando em anunciar justamente de forma honesta e sincera essas boas novas de salvação que nos foram passadas como ordem, onde a igreja perseguida ela mostra que cumpre esse papel, onde ela depende única e exclusivamente e totalmente de Deus para essa empreitada. E sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que Ele é quem comanda tudo, e até coloca esse desejo no nosso coração, né? Os olhos humanos possam até parecer de forma negativa ou sem sucesso, né? De a gente ver como o filme que passamos, um breve filme que passamos sobre a igreja perseguida no domingo, em que o local é um local totalmente adverso, né, para quem quer pregar o Evangelho, onde muitas vezes pessoas querem estar dentro de multidões para pregar esse Evangelho, mas um jovem apenas ele escolheu um canto inóspito, né, como o deserto, onde lugares de aldeias longínquas em que ele sentiu e foi movido pelo Espírito Santo de Deus a pregar o Evangelho, onde justamente as pessoas não querem, né? Dizem, não, eu fui chamado para pregar em Nova York, eu fui chamado para pregar em Portugal, eu fui chamado para pregar em países desenvolvidos, né? Mas o chamado, irmãos, foi para a gente que estava até bem perto de nós, nossos familiares, os ribeirinhos, os indígenas, né? Aquelas pessoas que são desprezadas até pela sociedade. Foram esses que o Senhor nos chamou para pregar em nossa comunidade, aqui como no nosso bairro de José Pinheiro. Nós sabemos que existe bastante igrejas, né, mas o nosso papel é de pregar esse Evangelho indistintamente, né, a pessoas de diferentes religiões, a um Deus real, um Deus que se apresenta e se move através de única e exclusivamente das Escrituras,
não de coisas místicas ou do sincretismo religioso que muitos imputam como apresentar a esse Deus. Mas ele fala até no silêncio, como o Salmo 19 fala, né, que o tempo ele fala até do nosso Deus de forma silenciosa, como tem esse texto riquíssimo do Salmo de número 19, quando o salmista ele expressa da seguinte forma, Salmo 19, que diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e nem palavras, e deles não se ouve um só som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, irmão, diante desse texto, a gente vê que o Senhor muitas vezes é apresentado de forma mística, né? Como, por exemplo, alguns apresentam, diz que o anjo está adentrando a igreja e coisas desse tipo, e unge ferramentas e unge coisas como se fosse, e ali se apresentasse o próprio Deus. Mas nós sabemos que o Senhor se apresenta na simplicidade, o Senhor se apresenta nas coisas mais profundas e nas Escrituras Sagradas, que é o único elemento que pode retratar de forma perfeita quem é esse Deus, que Ele próprio se apresenta através e se revela através da Escritura, né? E o salmista diz assim: olha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e de todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. É aqui que eu tento trazer que essa eternidade é revelada, e essa recompensa que a gente adentra é as Escrituras, quando nos apresenta, é a eternidade. Então, irmãos, a gente vai ver que o tempo e a eternidade estão sob o controle total e exclusivamente do Senhor. E a Bíblia, nesse texto e desse livro de Eclesiastes, ele apresenta justamente que há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus, e do próprio Deus que dirige esses propósitos. A gente apenas tem que discernir, irmãos, diferenciar o que é temporário e o que é eterno, né? E não nos apegar naquilo que é temporário, né? De que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Porque Paulo diz que a aparência desse mundo ela é passageira. E quando Salomão diz que o próprio Deus é que colocou a eternidade no coração do homem, lá no capítulo 3, verso 11, é que nós temos que entender que o tempo nada mais é, esse tempo presente, a oportunidade de entendermos que esse tempo é passageiro. Como correr atrás do vento, que Salomão fala aqui, é a inutilidade de nossos esforços, do nosso labor do dia a dia, se não tivermos a presença real e fiel do nosso Deus. Então, irmãos, esse tempo presente, esse tempo terreno, ele é passageiro. E temos que compreender que nós somos criados para algo muito mais superior e bem maior do que o mundo tem nos oferecido, que é a eternidade. Então, a fé, só a fé do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos coloca nesse patamar de eternidade, nessa perspectiva e essa esperança superior de uma eternidade, que é, no momento, apenas esperança, mas será um dia, uma realidade em nossas vidas.
Então, irmão, a fé do tempo presente apenas nos orienta a essa eternidade. Para alguns irmãos, isso tem sido motivo de desespero, porque ele não tem a presença de Jesus que nos conforta, que nos consola, mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo em meio a momentos que até são cruéis nas nossas vidas, mas que a gente tem a presença de Deus, a gente tem comunhão. Por isso que a gente não vive isolado, porque nós temos a presença de Deus e nós não fomos para viver isolados, nem da sociedade e nem do Senhor Jesus, né? Uma prova clara foi agora nessa pandemia, onde esse isolamento trouxe distúrbios mentais, né, psicológicos para muita gente, as crises de ansiedade, eu me incluo numa delas. A pandemia trouxe perturbações psicológicas, né, crises muito sérias para pessoas que não buscavam e não confiavam no Senhor totalmente, né, e quando passou numa circunstância adversa, se viu sem chão. Mas logo que a gente para um pouco, respira e olha para a Escritura e vê que a gente tem essa garantia, essa segurança que o Senhor está conosco, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, aí vem o nosso descanso, porque o nosso descanso só vem do Senhor. Então, irmãos, até o Agostinho, ele, em uma de suas frases, né, bem conhecida, ele fala justamente disso, que quando ele relata que foi criado para Deus e que seu coração não vai descansar e vai permanecer inquieto até enquanto ele não repousar em Cristo. Isso é uma verdade, irmão, porque vivemos tempos difíceis e nosso descanso e nossa alma não haverá descanso e não terá descanso até não descansar completamente no Senhor. Vivemos anos e tempos executando planos, como esse livro de Eclesiastes é bem claro, fazendo planos e projetos, né, e labutando dia e noite, de sol a sol, mas o final será a nossa morte, o final será o fim da nossa existência. E de quem terá proveito isso se a gente não tiver a presença do Senhor, né? Então, isso provoca conflito e angústia em muitos corações, né? E sempre com aquele argumento de quem é que controla a nossa vida? É Deus ou é o acaso? Por a gente passar por essa situação. Outro dia eu vi uma frase interessante de alguém que escreveu sabiamente, dizendo assim que o mar foi criado para o peixe, a terra, né, foi criada para as árvores e o homem foi criado por Deus. E ele dizia assim: mas o peixe, ele foi criado para a água, mas a água vive sem o peixe. A árvore foi criada para a terra, mas a terra vive sem a árvore. Mas já o homem, que foi criado em imagem e semelhança de Deus, ele não pode viver desconectado de Deus, porque ele morre. E Deus, ele continua sendo Deus, mesmo sem a presença do homem. Então eu achei interessante essa reflexão, né? Nós precisamos do Senhor, e por isso que a nossa missão é de pregar essa eternidade, essa volta de Cristo para buscar a sua igreja, como a igreja perseguida tem lidado com isso, embora sofrendo muitos embates e restrições e dificuldades, né, que levam muitas vezes a igreja livre a desistir. Por muito menos pessoas desistem do Evangelho, e lá eles perdem bens, são afastados dos seus parentes, e muitas vezes até presos e mortos, né, mas não desistem. Então, diante disso, irmãos, nós sabemos que essa igreja perseguida, ela passa por uma escola que tem 2 professores que a ensinam muito bem elas permanecer perseverantes, que é a dor e o sofrimento. Onde a igreja livre, de forma nenhuma, ela tem delas que diz assim: eu determino e não aceita essa situação, como se Deus tivesse mercê à sua vontade,
né? Eu não determino tal situação, está passando por tal momento, mas a igreja perseguida, ela entende que a dor e o sofrimento traz justamente essa perseverança de confiar mais e mais no próprio Deus, onde alguém certa vez disse: olha, não ore para que a perseguição cesse, mas ore para que a gente permaneça fiel e perseverante no Senhor. Então, irmãos, isso é o papel e a missão da igreja do Senhor. Por isso que a igreja perseguida, ela traz exemplos claros, né, para essas igrejas livres de como viver, de como servir ao Senhor, não olhando para a circunstância, mas olhando que aquele que pode todas as coisas. Então, irmãos, a dor e o sofrimento, ela ajuda a moldar o caráter do cristão, a mudar o seu pensamento, que ele não depende dele, da sua força, do seu poder, mas ele depende do próprio Deus e da sua ação. Então, quando a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo seus propósitos, geralmente as pessoas não entendem isso, mas é tudo mesmo. E a gente já tem falado nisso em outro momento. Por isso a igreja tem que exercitar a sabedoria, a fé e a confiança na soberania de Deus, que tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Paulo escrevendo Romanos no capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim: mas o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. E essa é a visão da igreja perseguida. E tem que ser também a nossa, de uma eternidade que está por vir. E nada, nenhum sofrimento, nenhuma dor pode se igualar à eternidade que há por vir. Que há, como o texto diz lá em Apocalipse, uma promessa que o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, e luta, e dor, e todas as dificuldades que o ser humano passa aqui nessa terra, vai cessar de forma definitiva. Devemos, irmão, ter a consciência e reconhecer que as circunstâncias da vida não são obras do acaso, mas sim propósito e obra do Senhor, nosso Criador, que tem o controle do tempo e da eternidade. Ainda que seja difícil de entendermos isso, né, as questões naturais da vida, e principalmente uma situação que a gente é desconhecida para nós, que é a morte, né? Algo que é desconhecido, né, que a gente não tem uma confirmação do nosso amanhã, de saber se que hoje estamos vivos e amanhã podemos não estar. E esse temor causa angústia e ansiedade em muitos, né, pelo temor da morte. Então, se as questões da vida, as dificuldades naturais, a gente já tem dificuldade de compreender, imagine a da morte. Porque Deus vê tudo e tudo está no seu controle. O salmista, no Salmo 139, ele diz, no verso 16: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então o salmista tem a plena consciência que o Senhor tem o controle de tudo. Antes da eternidade, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já conhecia o início e o final da nossa história, o Senhor já sabia as circunstâncias adversas que iríamos passar. O Senhor tem o controle sobre todos os nossos passos. Ele conhece todos os fios dos nossos cabelos. Uma folha não cai sem a sua permissão. Esse é esse Deus Todo-Poderoso, que tem sustentado a igreja perseguida, como também a nós, Igreja Livre, que de forma sincera tem pregado as Escrituras, né, sem enfeitar, como muito tem enfeitado, e sem alterar promessas que o Senhor não fez, né, mas de forma fiel apresentar uma eternidade que, mesmo que venha e advenha o sofrimento, nós devemos glorificar o nosso Deus. E a palavra de Deus, ela nos guia ao longo da vida, usando nós como agentes de sua palavra, segundo os seus propósitos, mesmo não entendendo esses propósitos, né, que a gente prega e não sabe quem vai se converter ou quem não vai, porque o Senhor é quem sabe quem são os seus eleitos.
e aqueles que serão alcançados pela palavra de Deus. Aqueles que seus corações de pedra serão quebrados e será criado um coração de carne. Nós não sabemos. Apenas a missão da gente é trazer a mensagem, é pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, mesmo que assim a gente venha a caminhar, nós não devemos desistir, mas cumprir a missão pela qual nós fomos chamados. Que viemos aqui e devemos passar por esses dois professores que ninguém muitas vezes quer passar: a dor e o sofrimento. Como Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crer nele. Nós somos chamados para padecer pelo Senhor também. Então, a missão da gente é complexa, mas é vitoriosa, é triunfante, porque o dono da igreja, aquele que comprou, ele sempre triunfará, e mais vitorioso é ele, e que nós estamos com ele, nós também somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, diante disso, irmãos, a gente vai entender os fatos que acontecem, como o Salomão vem dizer aqui em Eclesiastes, ele tanto acontece para o justo como para o injusto, né? Está aqui nesse verso de número 2 do capítulo 9, né? Então, a pergunta que cabe é: o que devemos fazer para servir o Senhor? Ou o que cabe a nós que servimos o Senhor? Será que acontece da forma que nós projetamos? O interessante é que a gente, fazendo a nossa parte, independente se o sucesso venha ou não, nós, se formos fiel à sua palavra, iremos sim contribuir para o Evangelho, para o reino de Deus. Então, irmãos, sabendo que irá acontecer e suceder tudo que acontece ao justo, acontecerá ao ímpio, com uma diferença, né? É que a gente, nessa missão importante, nós devemos aproveitar o tempo dispensado em nosso favor e apresentar essa eternidade que só Cristo pode dar. Só Ele pode oferecer. Os homens não são donos da sua própria sorte, porque tudo aquilo que fazemos na missão estão sujeitos à vontade de Deus. Como diz o texto aqui no verso 10, que lembra, né? Tudo quanto vier a mão a fazer conforme as tuas forças, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, por isso a gente tem que aproveitar o tempo presente para firmar a palavra do Senhor no coração daqueles incautos, daqueles que andam longe da presença de Deus. Porque os homens não são donos da sua própria sorte. Eles não comandam a sua vida como eles pensam. Por isso Deus usa a cada um de nós como agentes humanos para uma gloriosa missão de resgatar pecadores, né, com a transmissão de sua palavra, avisando desse grande perigo que eles correm longe da presença do Senhor. Como o salmista diz no Salmo de número 9, pois aquele que está, como Salomão diz aqui no capítulo 9, porque aquele que está vivo, há esperança. Aquele que está entre os vivos, há esperança. Então, enquanto estiverem os vivos mortos, aí a gente tem essa missão de pregar para que eles sejam realmente vivos, né? Sendo redundante. Vivo espiritualmente, não só fisicamente, mas espiritualmente. Como diz o ditado, em que o nosso espírito não envelhece. E um dia também o nosso corpo será eterno. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz quase o mesmo sentido desse verso 10, no capítulo 13, verso 23, onde tudo quanto vier a fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Irmão, a nossa ação de missão e de missionária, a gente deve fazer pensando primeiro no Senhor, a agradar e fazer a sua vontade. E segundo, alcançar aqueles que o Senhor assim levantar, para que possa a gente ser usado como uma ferramenta para alcançar essas pessoas. Então, aqui, irmãos, tudo quanto vier a fazer conforme as tuas forças, porque para o além, ou seja, quando morrer, a gente não tem mais esse privilégio
de pregar a palavra do Senhor. Não vai ter esse conhecimento, não vai ter os projetos, não vai ter nenhuma sabedoria. E eu aplico essa reflexão dessa manhã, mostrando que os muçulmanos convertidos, que sofrem por Cristo, eles realmente se transformam em nova criatura, porque eles entendem que as coisas velhas já passaram da religião muçulmana, e assim se apresenta a sofrer e a se oferecer por causa de Cristo. Jesus veio para salvar uma humanidade decaída, e levantar um povo para que o louvasse para todo sempre. E a sua missão foi ministrada aos discípulos para cuidar dos doentes, dos enfermos da alma, curando eles do abatimento do pecado. E para isso ele fez discípulos, né? Fazer discípulos em todas as nações. E como estamos incluídos nessa grande ordem, e você e eu fazemos parte desse plano de Jesus de alcançar o mundo para Deus, e aproveitando o tempo presente para justamente apresentar essa eternidade a esse mundo decaído. E como já disse, nós não fomos chamados, nós recebemos uma ordem, onde todos que creem em Cristo não tem uma outra opção a não ser obedecer ao Senhor. E diante desse contexto da igreja perseguida, em que fomos trazendo domingo essa realidade de apresentar situações difíceis que essa igreja viva, a alegria que nos traz é que essa igreja tem cumprido o seu papel, né? Que sofre, mas ela conclui aquilo que o Senhor a chamou, né? Mesmo que para a gente e para muitos não haja sucesso nesse trabalho, pelas mortes, pelas perseguições ferrenhas, pela a dificuldade contra o cristianismo. Entretanto, irmãos, falta a igreja livre entender essa ordem. Ela tem levado pessoas a morrerem do seu egoísmo, a fim de que Cristo reine de forma absoluta nos seus corações. E eu finalizo com uma pergunta que não quer calar. Você tem se dispondo, ou você está disposto a pagar um preço a levar Cristo aos corações aflitos, a seu vizinho, né, que muitas vezes é de duro recebimento da palavra de Deus, é duro em trazer um argumento ou até uma conversa? Você tem se esforçado? Ou você é daquele que tem desistido facilmente? Não precisamos de método ou estratégia, irmãos. Precisamos apenas da palavra do Senhor. Ela é suficiente, porque ela é o poder. Então, devemos apresentar por esse poder o Salvador e a salvação que está em Cristo Jesus. E Ele mudará para aquele que crê e lê a sua palavra, tornando-o uma nova criatura. E a eternidade, de forma efetiva, ela permeará seu coração no tempo presente. A palavra de Deus, quando fala em enviar, do grego significa levar alguém para uma missão especial, a fim de representar alguém e de realizar seu trabalho. E para isso fomos chamados. Nós somos enviados. Os apóstolos foram representantes de Cristo, assim como nós hoje somos representantes, e como Paulo diz, até embaixador do Senhor, né? Então, irmãos, que a igreja perseguida nos dê essa lição, e como igreja livre, cumprir o nosso papel, né, de fazer e participar de missões. Temos agora um curso, Perspectiva, que está abrindo. Se você não foi inscrito, se inscreva no próximo, que é muito edificante, que trata da missão, do amor pelas almas perdidas, né? Eu convido a você a acompanhar no YouTube, Perspectiva, né? E tem lá alguns relatos, Ronaldo Lindório e alguns palestrantes muito bons, né? Incentivando o cristão a investir nas almas perdidas. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe essa noite, essa manhã, né? Que nos ajude a cumprir a sua ordem, né? De edificação da palavra de Deus, crescimento espiritual, para que a gente possa alcançar as pessoas que andam perdidas
nesse mundo. Vamos orar. Pai de misericórdia e bondade, louvamos o Teu nome. E essa manhã nós clamamos a Ti. Ó Deus, que o Senhor possa nos constranger com o exemplo da Tua igreja que sofre, que é a igreja perseguida. A nós, como igreja livre, ó Deus, cumprir o nosso papel de forma fiel, de forma que nós utilizemos, ó Deus, apenas a Tua palavra, não o emocionalismo, não o misticismo, não aquilo que traz, ó Deus, as pessoas por interesse, mas que tragam elas, ó Deus, pelo interesse em viver uma eternidade, Senhor. E só a Tua palavra é capaz de fazê-lo, Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos que o Senhor nos use como ferramenta, Deus, mesmo a gente sabendo da nossa incapacidade, que somos pecadores, ó Deus, mas remidos pelo sangue de Jesus, e mesmo cheio de falhas, o Senhor nos usa como esses agentes, ó Deus, para propagar o Teu Evangelho. E nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, aquilo que éramos para fazer, não fazemos, Senhor. Mas, como diz o hino, se sofrimento te causamos, ó Deus, nos perdoa e nos usa para a Tua glória, por louvor do Teu nome. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos, irmãos, até nosso próximo encontro. Um abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham, que têm ido aos nossos cultos. Nós temos o isolamento adequado, o uso do álcool gel, nós temos o uso de máscara. Então nós temos todos os cuidados necessários na nossa retomada, do nosso culto presencial. E eu convido você a nos visitar, a receber uma palavra de edificação e de crescimento espiritual nessa quinta-feira, onde será o nosso culto de oração e doutrina, que começa às 19h30, e no domingo, às 18 horas, nosso culto de adoração. E se você quiser participar da nossa escola bíblica, nós fazemos todos os sábados, às 20 horas. Você entre através do número 986717696, e eu passarei o link para que você possa estudar conosco. Nós estudamos a lição em servir ao Senhor, servindo ao Senhor, em Marcos, Então você está convidado nesse instante a participar conosco. Um abraço a todos, que Deus abençoe, os guarde, os proteja, em nome de Jesus, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.